Bem, pessoal, voltando àqueles vídeos dos temas polêmicos, dessa vez eu vou seguir a sugestão de um colega meu, e como eu sou obstetra há mais de 20 anos, como eu tinha falado no primeiro vídeo, é essa polêmica cesárea versus partos normal, que está ocorrendo no Brasil. Vamos primeiro começar com os números, né? Por que tanta polêmica? Vamos lá. A OMS recomenda 15% de cesáreas. O Brasil tem uma parte peculiar, porque aqui tem uma grande quantidade de partos do SUS, que é o público, que é em hospitais, e a medicina privada junto com os planos de saúde, que já chegou a mais ou menos 50 milhões de usuários. Aí modificou bastante esse índice, até alarmantes. No SUS, no serviço público, nós chegamos a 40 e poucos por cento de cesárea e quase 60% de partos normais. Na medicina privada, chega a alarmante quase 90%. Quando juntou os dois, o Brasil passou dos 50% de cesárea e acendeu um alerta, porque altos índices de cesáreas indicam mais maus indicadores de saúde. Por quê? Porque a grande quantidade de cesáreas em todo o mundo decorre, na grande maioria das vezes, de pré-natais não bem realizados, que obriga a cesáreas intervencionistas. Só que analisando aqui o número do Brasil, essa medicina privada, a grande maioria desses 90% da medicina privada são cesáreas eletivas, não tem nada a ver com pré-natais mal feito não. São eletivas que a gestante escolhe juntamente com o médico. Por que ocorre tanta cesárea a nível de medicina privada? Vamos lá. No Brasil, que também é uma peculiaridade do Brasil, o obstetra que faz o pré-natal e fazer o parto da sua gestante, da sua paciente. Acontece que o parto normal é totalmente imprevisível. Entendeu? Geralmente de madrugadas, fim de semana, aquele negócio todo. E a grande maioria dos médicos brasileiros já tem, a nível de emprego, de consultório, uma carga horária grande. Então fica muito complicado, que além dessa carga horária, ele está à disposição e está com gás, né, preparo físico, para fazer ainda partos normais, acompanhar o trabalho de partos normais. Né? Então ocorre isso. A gestante tem o medo da dor, opta pela cesárea. E para o médico, o obstetra, é bem mais conveniente ele programar a cesárea, um procedimento rápido, uma cirurgia geralmente rápida e tranquila, do que acompanhar um trabalho de parto que pode se estender por horas. Então, esse vai ser muito difícil a gente quebrar esse acordo gestante-obstetra. O governo começou com medidas tentando diminuir. A paciente agora assina um termo, quando vai para uma cesárea a nível de plano, ela assina um termo que mostra os riscos que a cesárea pode ter. Entendeu? Correto, na minha opinião, correto. Só que ele omite que a grande maioria daqueles riscos ali são raríssimos. Né? São raríssimos. E não coloca também alguns riscos que pode acontecer também no parto normal. Eu acho que o correto seria que a gestante ficasse consciente, bem informada dos riscos de cada via de parto, tanto abdominal, os riscos e os benefícios de cada. E a escolha tem que ser da mulher. Como eu defendi no vídeo do aborto, eu defendo, ela deve ter todo o direito de escolher a via de parto. O corpo é dela. Ah, mas tem risco a cesárea? Tem, mas ela também não escolhe fazer cirurgias plásticas, infinitamente mais riscos, ela escolhe. Quer dizer, ela tem que saber e ela escolhe, ela é livre para escolher a via de parto. O corpo é dela.
Na minha longa experiência, claro que tem essas, na cesárea letiva, pode ocorrer essas complicações que a gestante é avisada agora quando ela assina. Mas a grande complicação da cesárea letiva é quando ocorre um erro da idade gestacional, baseado em alguns ultrassons que o ultrassonista erra, e também a grande maioria das mulheres não tem certeza da última regra, é a retirada do bebê antes da maturidade. 37 semanas, antes de 38, 38 e pouco, pode ocorrer desconforto, o bebê vai para uma incubadora, aquele negócio todo. É iatrogenia. Na grande maioria dos casos, essa é a grande iatrogenia da cesárea letiva. Agora, também o ser humano tem uma peculiaridade do parto normal. Não é aquela maravilha, porque dos outros, da grande maioria dos mamíferos, que são quadrúpedes, o parto normal é super tranquilo. Não por causa do canal de parto. Na escala evolutiva, o ser humano, que era os primórdios quadrúpede, ele tornou-se bípede. E isso dificultou o canal de parto. Daí nós nascemos prematuros. Entendeu? Os outros mamíferos, logo depois do parto, já saem andando. Nós temos que nascer prematuramente, porque o nosso canal de parto foi dificultado com a posição bípede. Então a gente nasce um ano antes de andar, exatamente para poder passar pelo canal de parto. Então o canal de parto da mulher não é tão simples quanto dos outros mamíferos quadrúpedes, né? Que pode acontecer de um quadrúpede necessitar de uma cesárea, de um veterinário fazer uma cesárea numa cadela, numa vaca, pode, mas é raríssimo. O canal de parto do quadrúpede é muito bom para o parto. E outra que está ocorrendo agora, alguns obstetras, alguns colegas meus estão usando uma equipe de doulas, enfermeiras obstetras, que quando a paciente inicia o trabalho de parto, elas acompanham a gestante, ficam avisando o obstetra e ele vai-se mais ou menos, quando está mais ou menos perto do parto. É uma boa ideia, interessante. Fica mais humanizado para o obstetra, né? Por causa da grande carga horária dele, se ele for acompanhar todo o trabalho de parto, fica complicado. E outra coisa, parto domiciliar. Inclusive eu volto a falar sobre o parto domiciliar, é a questão que a bandeira do parto normal, lembrei, voltando, virou uma bandeira de feministas. Que no vídeo do feminismo eu falei que não seria uma das boas bandeiras do feminismo. Né? Eu acho que o feminismo deve partir para outra linha, quem viu o vídeo. Então, virou bandeira do feminismo, inclusive o parto domiciliar e até o parto natural. Já vi até na internet, partos da mulher parindo no meio do mato, no rio, dizendo que é natural, que é beleza. Não é interessante isso, porque é o seguinte, quando existe uma indicação de sofrimento fetal, a cesárea tem que se realizar rapidamente. Não tem sentido, a humanidade lutou tanto estudo, tanta tecnologia, para a gente perder um feto, o sofrimento fetal, porque estava no local que a cesárea é difícil. Ah, mas tem um carro ali pronto para levar, tem uma ambulância. Acontece que existem imprevistos, existem engarrafamentos, trânsito, batida no carro, e nós estamos falando de vida humana. E outra, às vezes, cérebro. O cérebro do ser humano, ele não pode passar muito tempo em anóxia. Se o feto perder neurônio, que é definitivo. A gente pode estar prejudicando uma competitividade de um ser humano por causa da ideologia. A ideologia do parto normal, do parto domiciliar. Entendeu? Acompanhar o trabalho de parto tem que ser no hospital e a condição de uma cesárea, se necessário, tem que ser rápida. Existem hospitais, eu trabalho 20 anos nas maiores emergências obstétricas aqui de Fortaleza, chega de ambulância, sofrimento fetal de cidade do interior e se desloca 2, 3 horas no sofrimento fetal. Isso é
criminoso. Entendeu? A cesárea tem que estar, o trabalho de parto tem que estar num local que a cesárea pode ser feita rapidamente quando indicada. E aí, a sua opinião? Bem, é o que eu disse, a mulher tem que escolher, é a opção dela. Não vamos demonizar a cesárea. Se a gente pegar a grande quantidade de mulheres ginecologistas e obstetras, elas optam pela cesárea. As mulheres de médico e as filhas de médicos, se for olhar, a grande maioria é cesárea. Então não é uma coisa tão demoníaca. Lógico que o parto normal, o fisiológico, é muito melhor do que uma cesárea. Mas não é esquisito, esposa de médico, filha de médico, ginecologistas e obstetras optar por cesárea? Por quê? Porque não é essa coisa demoníaca, não. Vamos analisar caso a caso, sem ideologia. Não pode ter ideologia, porque eu digo que o problema da ideologia é que as ideias e as opiniões vêm antes dos fatos. Vamos estruturar bons hospitais para que um trabalho de parto possa ser acompanhado com segurança e a cesárea realizada quando necessário. E se a mulher optar por uma cesárea, que ela seja orientada dos riscos e benefícios, o cuidado de não tirar o bebê prematuramente. Mas tem que ser uma escolha da mulher. Isso aí é o corpo dela, isso aí tem que ser preservado. Bem, eu acho que eu já falei, não gosto de prolongar muito nos vídeos, mas de novo, né, quem quiser criticar e dar opiniões, nós estamos aí, eu acho que é um tema interessante e estamos abertos às discussões. Aguardo.